charme daquela que é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode tem 52 casas no estilo enxaimel e preserva muito mais do que isso: a língua, os costumes e sabores. O primeiro ponto da Rota do Enxaimel é a casa da família Strutz, de 1895. Ela foi reformada, revitalizada no ano passado, em 2020, e hoje conta um pouco da história alemã e também a venda de alguns produtos tradicionais. Vamos conhecer? Era um rancho abandonado que eram guardados grãos, era milhos, era carolo, máquinas e tudo um pouco. Nós embarcamos nesta aventura a bordo do Brutus, em busca dos mais belos cenários desta história. O nosso intuito é sempre que o turista saia daqui com uma bagagem intelectual muito maior do que quando ele chegou. E você também vem com a gente? Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Em uma região de fumicultores, tem produtor apostando na ovinocultura de corte. Nós vamos conhecer as aptidões da raça Suffolk, as ovelhas que conquistaram os criadores pelo sabor e qualidade da carne. Me encantou a raça, as qualidades, virtudes que se comprovaram a campo, e de lá eu iniciei e estamos até hoje aí. A criação de raças antigas de porcos que geram renda no campo. Vamos conversar com um criador de cateto e queixada e falar das características de cada espécie. Tem também a paca, um roedor que o quilo da carne chega a custar R$ 150. Dá trabalho, né? Dá trabalho, sim. Porque eu faço tudo sozinho, né? Mas eu gosto de mexer com bicho brabo. Eu gosto bastante. E vai ter pudim de paçoca moda antiga. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Em um lugar onde a maioria dos agricultores tem produção de fumo, um jovem agricultor decidiu apostar na ovinocultura de corte. Depois de pesquisar, ir em feiras e conversar com outros criadores, ele viu potencial na raça Suffolk. É no interior do município gaúcho de Dom Feliciano que a gente encontra uma pequena propriedade e um criador corajoso. O Tiago tem 32 anos, mas foi logo depois dos 20 que resolveu não seguir na fumicultura, que era a atividade da família. O Tiago estava em busca de uma raça para criar e foi uma Expo Inter há cerca de 10 anos que ele conheceu o Suffolk. As ovelhas da raça podem atingir até 80 quilos em menos de 2 anos e uma excelente qualidade de carne. Ele começou comprando uma fêmea e já são 30. Trabalha fornecendo machos para quem quer começar uma criação. As fêmeas ficam para aumentar a criação dele, todos puros de origem. Me encantou a raça, as qualidades, virtudes que se comprovaram a campo, e de lá eu iniciei e estamos até hoje aí. Ouvindo muitas pessoas dizendo não vai dar, não é para ti, isso não dá certo, mas a gente foi superando isso e hoje nós conquistamos um pequeno espaço e esperamos continuar avançando cada vez mais. Aqui na cabanha Santo Adalberto são somente matrizes e seus filhotes. A meta é no ano que vem já chegar a 50 fêmeas com a ajuda da assistência técnica e profissionais da área, trabalhando na rotação dos animais no pasto, nos piquetes. Hoje em dia a criação está muito tecnificada, né? Tem várias tecnologias, várias virtudes que tu pode aproveitar desse ambiente tecnológico que se tem hoje no desenvolvimento dos animais, né? Seja na alimentação, pastagem, principalmente hoje o que eu costumo compartilhar com os colegas criadores, hoje mais do que criar ovelhas, tu tem que produzir pastagem, né? Tu tem que ter um alimento de boa qualidade no pasto, né? A ovelha, assim como o cavalo, vaca, é um herbívoro, né?
Então ele tem que essencialmente se alimentar de pasto. E nós focamos muito na questão do solo aqui na nossa propriedade. O Suffolk é uma raça inglesa, resultado do cruzamento de ovelhas selvagens Norfolk Horn com carneiros Southdown melhorados. É conhecida pela sua cara e patas pretas e corpo branco. Os filhotes nascem escuros e clareiam aos 5 meses. Conhecido por uma carne magra e saborosa e grande desenvolvimento corporal, também forma uma pequena lã, mas sem valor comercial. O foco do ovino é mesmo o corte. Aqui na nossa propriedade nós trabalhamos muito na questão da seleção. Nunca buscando a quantidade de animais, mas sim uma seleção genética. Animais que sejam prolíferos, né? Buscando sempre partos gemelares, animais bem adaptados, fêmeas produtoras, né? Com uma boa habilidade materna, né? Seja na amamentação, na produção de leite, no cuidado com o cordeiro. Os nossos carneiros muito rústicos, né? Nós não usamos muita alimentação suplementar, o mínimo possível, para que esses animais saiam aqui da propriedade e vão produzir em outros ambientes e não sintam, não sofram essa perda, vamos dizer assim, de peso ou essa instabilidade do ponto de vista de um ambiente, de um outro tipo de campo, né? Os caras negras estão espalhados por todas as regiões brasileiras, com rendimento de carne superior a 65%. Não são exigentes em alimento nem em manejo de parasitas. E a genética ainda pode ajudar. Olha esse casal de irmãos fruto de inseminação com sêmen importado da Inglaterra. O Tiago nos mostra no detalhe a característica buscada pelos criadores de Suffolk hoje, mais robustez. Esses dois animais que são gêmeos, né, são oriundos de parto gemelar. O macho está com 120 quilos e a fêmea está com 95. Eles estão hoje com 11 meses de idade. A vantagem que nós temos com a IA é justamente nós ganharmos esse avanço genético a curto tempo, né? À medida em que a gente consegue ter um resultado, vamos dizer assim, imediato já na primeira cruzamento. Os irmãos 46 e 47 recebem tratamento diferenciado, porque são animais de exposição e competição em feiras. Por isso, cuidado com o pelo e não ficam somente no pasto. Eles já ganharam prêmios de destaque da raça. E para quem pensa em apostar na criação de ovinos Suffolk, uma boa fêmea não sai por menos de R$4.000 e demanda selecionar bem. O Tiago, por exemplo, trabalha com 2 partos a cada 3 anos, todos gemelares. O Suffolk começou com uma paixão, virou um negócio e hoje ele está conciliado, né? Pelas suas qualidades, virtudes, né? Hoje é um prazer para a gente poder dizer que é criador de Suffolk, assim como todos os ovinocultores. Todas as raças são boas na sua essência, né? E nós aqui com a nossa raça estamos muito satisfeitos, esperamos continuar crescendo aos poucos, né? Primando sempre pela qualidade dos nossos animais. Colonizada na segunda metade do século XIX, Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil. O nome tem a ver com a região que eles vieram da Alemanha, a Pomerânia. E agora você é nosso convidado para um charmoso e histórico roteiro. Nossa viagem começa no Portal Turístico Sul, que traz como característica principal a arquitetura em chaimel. Dentro estão expostos artesanatos de cerca de 130 artesãs, que fazem parte da associação mais antiga de Pomerode. Repleto de artes bem tradicionais da região. A pintura camponesa é uma delas, presente nos tamancos usados antigamente, baldes de leite ou então nas decorações. Na festa pomerana, que celebra a imigração e acontece uma vez por ano, os chapéus e as louças de cerâmica são muito utilizados. Falando em louças, a variedade aqui é imensa, desde as mini louças até as maiores. Mas calma que a rota está apenas iniciando.
É no Brutus, esse C-15 de 1976, original do Exército, que nós vamos conhecer as belezas da cidade, ao lado do Ronald, um turismólogo especializado na cultura alemã e super conhecido em Pomerode. E nem parece Brasil. Este percurso concentra o maior número de casas com arquitetura em Chaimel fora da Alemanha. Só aqui são 52 neste estilo. Com cerca de 16 quilômetros, a Rota do Enxaimel é uma das principais atrações da cidade. E por aqui, parece que tudo foi congelado no tempo. O que é o enxaimel? É a técnica que utiliza a madeira na horizontal, vertical e diagonal, encaixada entre si, com os famosos encaixes macho e fêmea. E depois é feito um furo transpassante e travado com pinos de madeira. E o primeiro ponto da Rota do Enxaimel é a casa da família Strutz, de 1895. Ela foi reformada, revitalizada no ano passado, em 2020, e hoje conta um pouco da história alemã e também a venda de alguns produtos tradicionais. Vamos conhecer? A proprietária é a Marlete, faz parte da 5ª geração da família Strutz. Mãe! Mãe! Bora lá! O meu marido ainda morou aqui também até os seus 12 anos. Depois foi daí construída a casa lá do outro lado e foram morar para lá e ficou mais abandonado como um rancho. Era um rancho abandonado que eram guardados grãos, era milhos, era carolo, máquinas e tudo um pouco. Daí começamos a, vamos receber os turistas e apresentar como é que era lá na Alemanha, né? O que não muda ao longo das décadas por aqui é a simplicidade e a lida com o campo entre pai e filho. Seu Armando, da 4ª geração, e o Sérgio, da 5ª, ainda fazem questão de manter o trabalho. Já a casa se tornou famosa por também preservar muito da história dos donos, seja nos móveis ou então nas fotografias espalhadas pela sala. Essa caixa dos noivos talvez seja a parte mais especial, com o véu, grinalda e a fotografia do casamento dos primeiros moradores. Essa fotografia é do dia do casamento e como ambos já sabiam ler e escrever, o marido e a esposa escreveram um desejo um para o outro no verso e está intacta até hoje. Aproximadamente 126 anos ela está preservada aí na parede. Seguimos caminho até a propriedade da família Raduns, considerada a casa em Chaimel mais charmosa da região. E não é difícil entender o porquê. Parece até uma obra de arte rica em detalhes. A estrutura, que é de 1932, foi tombada como patrimônio histórico pelo estado de Santa Catarina e também passou por uma revitalização em 2020. O telhado precisou ser trocado, mas o restante é tudo original da época. Ela segue a planta baixa de grande parte das casas teuto-brasileiras. Sala e quarto frontais, cozinha aos fundos e o sótão. Uma casa em Chaimel típica, ela tem na sua planta a sala grande, um quarto, a cozinha e o sótão. E o sótão geralmente era dividido em duas áreas. A área grande para secagem de grãos e a área menor, geralmente em cima do quarto dos pais, onde as crianças com mais de 10 anos dormiam. Os olhos da dona Iracema parecem sorrir ao ver um sonho se transformando em realidade. Ela, que faz parte da 4ª geração da família Raduns, e a filha Tânia, é quem tiveram a ideia de restaurar a casa onde ela morava e toda a propriedade para a visitação. E o interior desta também é marcado pelos móveis em madeira rústica da época, o berço de balanço e as fotos. Nesta aqui é possível ver como era a propriedade antigamente e também a dona Iracema junto dos pais e irmãos. Eu nasci aqui, nessa casa aqui mesmo. Cada vez quando eu chegava aqui, isso estava tudo assim, abandonado, né? Daí eu pensei assim, não, falei para meu marido, vamos abrir um negócio aqui. Eu acho que isso vai dar certo. Essa casa é tudo para mim. E para a Tânia, que faz parte da 5ª geração dos Raduns em Pomerode, uma história só pode ser contada se for realmente verídica. É por isso que ela e a família quiseram fazer uma viagem ao passado e descobrir como os primeiros familiares chegaram nestas terras para poder receber os visitantes.
A gente contratou pesquisadores para realmente saber a real história de quem veio da Alemanha, de quantas gerações nós realmente somos aqui no Brasil, né? A família ela veio para cá em 1866 com um navio chamado Najade e essa foi a primeira geração. Hoje a gente ainda teve o privilégio da dona Iracema fazer um café super especial para a nossa equipe, para o Ronald também. Com as cucas, ela é bem conhecida pelas cucas aqui, né, Ronald? Bastante conhecida, nas festas inclusive. Ela tem as mãos de fada para fazer cuca, pão, entre outros quitutes, né? E vamos experimentar então, para ver se isso aí é realmente verdade. Vamos lá. Cafezinho preto. E tudo aqui é muito raiz, gente. Isso que é o bacana, a gente não perde a essência desse lugar. Resgates da cultura alemã que, se depender da Tânia, continuarão pelas próximas gerações. Acho que a gente nunca pode esquecer realmente de onde a gente veio. Eu tive uma infância muito boa aqui, eu cresci nesse lugar. Como a gente cresceu aqui, a gente teve nossa infância aqui, eu acho muito interessante a gente preservar isso, né? Histórias que aquecem o coração e fazem da despedida um até breve. Daqui a pouco a gente continua turistando por Pomerode. A agricultura feita praticamente do mesmo jeito há mais de 100 anos. Os objetos de época guardados que ajudam a contar a história. A valorização da cultura alemã que permite que as famílias continuem no campo. Daqui a pouco a gente volta com isso e muito mais. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. Pomerode carrega os traços da cultura alemã por toda a cidade e é a prova de que o passado e o presente podem conviver em harmonia. Confira agora a segunda parte dessa reportagem especial. Quem chega na cidade através do portal do imigrante Wolfgang já consegue ter uma pequena noção do que irá encontrar. Construída em 2000, a estrutura é uma réplica em tamanho original do Portal de Stettin, cidade que foi capital da Pomerânia entre 1720 e 1945 e tem várias características feudais, como os tijolos deitados e as pequenas janelas na torre que eram usadas pelos atiradores de caça e tiro da época. Da herança dos imigrantes alemães surge a capacidade de se reinventar a cada dia. E é isso que nós continuamos descobrindo ao lado do Ronald e do Brutus. O nosso intuito é sempre que o turista saia daqui com uma bagagem intelectual muito maior do que quando ele chegou. A família Hoffmann é prova que muitos costumes pomeranos não se perderam. A rotina pesada de trabalho na lavoura e na criação de animais continua, o de transformar o que para muitos é apenas o dia a dia em turismo. Quem chega na propriedade, que fica no Morro da Turquia, pode acompanhar de perto a produção de morangos de diversas variedades.
A lida com o gado, que produz uma média de 130 litros de leite por dia e, consequentemente, a produção de nata e queijos, que passa de geração em geração. Eu vi a minha avó fazendo queijo, peguei com ela, minha mãe incentivou, por que tu não, em vez de criar boi, por que tu não cria vaca? Vamos criar vaca então. Começamos a comprar vaca, eu e meu irmão junto, pegamos e criamos vacas. Criamos vacas, começamos a buscar gado de qualidade, assim tendo boas vacas hoje em dia, tendo boas vacas para a nossa produção de queijo. E aqui na propriedade não é apenas essa vista de quase toda a Pomerode que chama a atenção de olhares curiosos e com sede de história. É neste rancho com mais de 100 anos que encontramos um verdadeiro tesouro, guardado pela família. Ferramentas, debulhador, zorra de boi e outros equipamentos de trabalho de uma época que não volta mais, mas que aqui tem seu valor. Olhem esse coxo e o tacho que eram utilizados para a produção de melado e geleias. Tudo mantido com muito amor pelos netos. Antigamente, meus avós faziam para vender, porque era a única renda deles, né? Daí eles faziam para vender e hoje em dia a gente procura fazer novamente para vender, para atender os turistas que vêm aqui na propriedade. Se hoje os trabalhos já são difíceis, anos atrás eram ainda mais. Esse motor estacionário movido a diesel é prova disso. E quem visita a propriedade consegue entender o porquê. Uma tentativa, 2 tentativas, Os planos para a propriedade são muitos e têm apenas um objetivo: valorizar a cultura alemã e toda a história por trás da propriedade. Hoje em dia vai ser, talvez ainda construir chalés, terminar as pousadas e a gente vai ter também um passeio turístico para ver o pôr do sol e vai ter um mirante para Rio dos Cedros. Timbó não vai dar para ver muito, mas vai dar para ver a parte de Pomerode Fundos e parte da metade da cidade de Pomerode para o Texto Alto e a Serra para Jaraguá. Para trazer os turistas para conhecer toda a propriedade que nós temos e tudo que nós produzimos e fazemos aqui. Para eles verem que esse é o nosso trabalho, que é gerado de geração em geração e que vai continuar assim. Aqui neste outro galpão no bairro Pomerode Fundos, as memórias também continuam vivas. Através destas miniaturas que contam um pouco da história de quem desbravou as terras pomerodenses há mais de um século. O meu avô tinha um engenho com bois e dali que surgiu. E a réplica da Serra Pica-Pau foi tirado o modelo de uma réplica que existia em Iriuada. E é a partir dali que a gente começou a fazer. E é a única forma de mostrar para as crianças de hoje em dia como os nossos antepassados trabalhavam, né? As novas gerações, eu digo aí dos 30 anos para trás, não tem nem ideia de como as coisas eram difíceis antigamente. Tá? Eu vou dar só um exemplo. Vocês têm aqui até o moinho junto. Bolo de trigo era um artigo de luxo. Você tinha somente na Páscoa e no Natal. E hoje a criançada está na escola, manda um WhatsApp para a mãe: mãe, eu quero um bolo de chocolate. E no final do dia o bolo está pronto ali. Um trabalho praticamente manual que é feito e pensado pela Janete com a ajuda de 2 funcionários. Todos eles produzidos a partir de estruturas originais espalhadas pela cidade. Desde as grandes peças até as pequenas engrenagens são feitas em madeira, de preferência Itaúba, que resiste muito mais ao tempo. Hoje são 6 modelos diferentes que impressionam por tantos detalhes. Temos, inclusive, uma peça que resgata a história de todas, né, que é a nossa peça 6 em 1, e todas elas também individuais, além da fabricação de rodas d'água de 30 centímetros até 3 metros de diâmetro para oxigenação de água e também para a fabricação de energia elétrica. Dá para acreditar que em tempos tão tecnológicos tem quem ainda crie e recrie moinhos e rodas d'água?
Esse é um dos últimos projetos criados pela Genete para o empresário do ramo têxtil aqui de Pomerode. Esse projeto ele relembra várias coisas dos nossos antepassados e principalmente aqui da nossa região. Para começar, lá no fundo, as primeiras serras usadas para produzir as casas aqui da região, as ferrarias e também algo muito interessante que o empresário fez, nesse pedido, que é a produção de tecidos. Seu Hergen é o proprietário do restaurante Siderlertal, que traduzido significa Vale do Colono Imigrante. Ao todo, são 14 pratos típicos, desde os mais tradicionais até os mais exóticos. A gente coloca em prática aqui, aos finais de semana, o que a gente cresceu, né? Puxa, mas de onde é que vocês tiram esses pratos, né? É do nosso cotidiano, sempre foi. Um bom alemão une o útil ao agradável, ou melhor, os pratos típicos com uma boa cerveja artesanal. Ao lado do Museu do Marceneiro fica uma das cervejarias mais charmosas de Pomerode. Uma empresa totalmente familiar, sob o comando de 2 pais e 2 filhos com descendência alemã. Saem daqui uma média de 2.000 garrafas todos os meses, divididas em 3 tipos de cervejas, 3 tradicionais e 2 sazonais, feitas na Páscoa ou então especialmente para a festa pomerana. Que no caso é lúpulo, malte, água e a levedura. Então em todas as nossas cervejas são utilizadas então essa lei de pureza alemã. Um sabor artesanal. Na verdade as nossas receitas elas buscam algo diferente. Todas elas a gente capricha bastante na seleção de lúpulos e malte. Então isso que torna elas diferentes. Páginas de um livro repleto de muitas histórias que permanecem vivas e muito bem preservadas pelo povo pomerodense. Se há algo que o turismólogo tinha razão, era isso. Quem entra aqui sai diferente. Mas é bastante gratificante porque a gente pode mostrar para vocês como o turismo é a ferramenta para preservação, incentivo e fomento da cultura, história, sabores e tradição, não só aqui de Pomerode, mas de toda a região que tem esse agrícola, né? Um dos destinos imperdíveis de Santa Catarina. Se você já foi, posta uma foto lá no Instagram e marca a gente, @ValeAgrícolaOficial. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem a criação de uma linhagem antiga de porcos. O queixada e o cateto são espécies nativas da Mata Atlântica. Na propriedade em Rio do Sul também é criada a paca, um roedor que tem a carne muito valorizada no mercado. O quilo chega a custar R$ 150. E na receita da semana vai ter pudim de paçoca à moda antiga. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. Paca, cateto, queixada. Estes são animais silvestres nativos da floresta na região sul do Brasil, mas difíceis de encontrar por causa da ação de caçadores.
Um agricultor do município de Rio do Sul é um dos poucos do país a ter autorização para criar esses animais e nós fomos até lá conhecer. Apesar de ser muito conhecida pelo nome, é difícil quem já tenha visto uma dessas pessoalmente. Em grupos, mais difícil ainda. Esta é a paca, uma espécie de roedor de hábitos noturnos, nativa da Mata Atlântica. Aqui se encontram também outros 2 porcos selvagens, o queixada e o cateto, tateto ou caititu. Seu Antônio, morador do Fundo Canoas, praticamente dentro da cidade, é que é o responsável pela criação. Nós encontramos ele logo no começo da tarde, preparando a comida para a tropa. Todas as manhãs ele vai a 2 grandes supermercados atrás das frutas que iam para o lixo. Esse aqui eu separo, se tiver podre eu jogo fora tudo. Esse tá bom ainda. Por exemplo, essa carga aqui, como está aqui, seria só para os queixadas. Daí tem as outras, né? Que fica para trás ainda. Daí vem a outra carga para ele. Porque a maioria 2 cargas dessas por dia vai. Essa daqui vai para as pacas. Milho, machucho, manga. Para chegar no criadouro, nada melhor do que os carros de trilha. Toda a propriedade de 5 hectares é cercada por muros. A nossa primeira visita é para os queixadas. Este porco é conhecido por ser bravo e pelo barulho que faz ao bater os dentes quando se sente ameaçado. Dica valiosa do seu Antônio, jamais dar as costas. A característica dele é o queixada, né? Ó. Vice como que é? Tem 2 que ele não gosta de mim. Esse enquanto que eu estava de frente ali, ele não veio, né? Foi eu estar de lado, ele veio. Então isso aí eu cuido muito nessa parte ali. Quando eu estou sozinho, já é outro sistema deles. Não é nada assim de me avançar tanto, eu pego, faço tudo que tem, tudo certo. Mas tem gente estranha e já fica mais irritado. Por ser silvestre, a raça tem pouco problema com doenças. Recebe apenas remédio para vermes 3 vezes ao ano. Tem água encanada e em lagoas à vontade. E na alimentação, nem um pouco enjoados. O que vir, vai tudo. Inclusive, a propriedade está cheia de árvores frutíferas que produzem em diferentes épocas do ano e fornecem também sombra e proteção dos temporais. Os porcos vivem em bandos e têm um líder. Nesta vara aqui, a fêmea que atacou seu Antônio. A reprodução também é natural. Mães e filhotes ficam juntos e cada fêmea cria em média 2 filhotes por vez. A característica deles é assim, ó. Se uma ali cria 2, tá, ela deu a cria dela ali, né? Não é ela só que cuida, todos eles cuidam. Se você pegar um desse ali, se não tiver coisa para tu se esconder, trepar e alguma coisa para não ele te pegar, senão eles te cortam tudo. Só que nem todos os queixadas são tão bravos como a gente viu nas imagens. Eu vou apresentar para vocês a Butinha. Opa! Só tem que deixar a mão aberta, senão também morde e vão-se os dedos, né? Até um tempo atrás ela achava que era o cachorro de estimação da casa. Parece que ela ainda não pensa muito diferente disso também não, né? Olha aí, ó. Até a mão para segurar. Pronto, gosta de carinho também? Surpresa até para o seu Nilo, que é biólogo responsável pelo criadouro e nunca viu nada parecido. Não é comum. Ele nasceu, foi rejeitado pela mãe e foi criado praticamente na mamadeira pela filha e pela esposa do seu Antônio. Ela pensa que é cachorro e ela é um animal manso. Contrariando a espécie. Contrariando a espécie. Eu andei uma vez numa samambaia fechada só para ver ela, e andando ligeiro assim, ela ficou apurada atrás de mim para começou a fazer barulho e querendo dizer chorando, né? E aí eu parei até ela chegou perto de mim, e aí parou. É pela doçura da Butinha que a gente consegue ver mais da característica da raça. Este tipo de porco tem cerdas e uma glândula que solta um óleo usado para demarcar território. Já o cateto ou tateto, que a gente encontra nesta área mais abaixo, não tem. Outra característica fácil para diferenciar é que o queixada tem o queixo branco e o cateto uma espécie de colar. O cuidado dele
É a mesma coisa que nem o queixada, só a única coisa, isso aqui, ele não te ataca, né? Ele pode virar as costas nele, toca para um lado do outro, ele não te ataca. Para ele te atacar mesmo só se você colorar ele num canto ali e querer pegar a mão. Agora, se pegar nele pelas pernas traseiras, se você não sabe lutar com ele, ele te corta já, que se dobra que nem cobra. Se jogar outras comidas ali, o milho seria o primeiro, mas quando o milho eu não dou uma vez por semana só, aí é fruta. Enjoadas são as pacas que a gente viu lá no começo da reportagem. Com hábitos noturnos, elas são mais assustadas, por isso é muito difícil conseguir flagrar elas assim, no momento da alimentação. No criadouro, elas ficam em casinhas feitas de madeira, com a frente da porta coberta por palha, e tem também uma área livre. Alimentação de carolo de milho e frutas e água corrente sempre, para beber e também para disfarçar o odor da urina. Na natureza, ela faz o xixi dentro da água para despistar predadores e sempre tem que ter galhos de árvores. Ela tem que gastar os dentes, porque senão ela o dente cresce constantemente, então ela tem que gastar isso aí. Na natureza, ela rói os troncos de árvore. E tem umas árvores típicas para ela, que ela gosta mais. Essa é a goiabeira, o araçá, a pitanga. Seu Antônio começou a criação de animais silvestres há cerca de 20 anos com o javali puro, mas não conseguiu autorização dos órgãos ambientais e decidiu mudar para os porcos selvagens. São 68 catetos, 55 queixadas e 35 pacas. Os porcos demoram cerca de 1 ano e meio para chegar à fase adulta. A paca e o cateto chegam à base de 8 quilos e o queixada até 15. A criação é acompanhada de perto por órgãos ambientais nacionais, como o IBAMA, e estaduais, como o IMA e a SIDASC, do governo do estado. Uma das medidas mais recentes foi a instalação de pontos de cal virgem e a restrição a visitantes, para evitar a entrada de doenças. Não dá resto de restaurante, não pode. Não pode, é proibido, de jeito e maneira, porque ninguém sabe quem é saudável ou não no restaurante. O resto de comida, e Deus nos livre pegar uma peste suína africana aqui. A propriedade não tem autorização para abate comercial, por isso os animais saem daqui vivos, para consumidores ou criatórios. O genro Jason ajuda na comercialização. E um valor agregado, hoje a carne de paca, 150, 180 reais o quilo, se fosse para abater. O próprio queixada, 70, 80, o cateto. Porque se você pegar a carne, é um porco, mas pegar a carne não tem nada a ver com a carne de porco. Ela é uma carne mais avermelhada, ela não tem gordura, é uma carne completamente diferente. E um sabor, é outro sabor, né? Seu Antônio está com 72 anos e por conta da quantidade de serviço já reduziu um pouco a criação, mas parar não está nos planos. Dá trabalho, né? Dá trabalho, sim, porque eu faço tudo sozinho, né? Mas eu gosto de mexer com bicho brabo, eu gosto bastante. Seu Antônio explicou pra gente que a partir do momento que ele vende um animal, ele sai com uma nota da propriedade que permite que esse comprador transporte o animal, abata em casa ou até crie como animal doméstico, desde que não tenha nenhum fim comercial. Esta receita combina com o fim de semana e vamos combinar que paçoca combina com tudo. Este pudim quem vai ensinar é a nossa repórter gaúcha. Olá, sejam bem-vindos à minha cozinha aqui no sítio e hoje a gente vai preparar uma receita que não pode faltar na sobremesa de domingo. Aquele pudim bem gostoso, mas um pouquinho diferente, bem incrementado. E ó, tudo que a gente precisa de ingredientes já está aqui. Para o nosso pudim de paçoca, vamos precisar de 5 ovos, uma caixa de leite condensado ou 395 gramas, a mesma medida da caixa de leite, uma xícara de paçoca esfarelada, usei aquelas de rolha, e uma colher de amido de milho opcional para deixar mais durinho.
Para a calda vai 1 xícara de açúcar cristal e para decorar 2 paçocas. Eu vou usar essa panela com tampa. É preciso que ela tenha tampa, porque a gente vai fazer em banho-maria aqui no fogão a lenha. Então, eu coloco a panela para dar uma aquecidinha. Essa panela também tem uma história, foi presente de casamento da minha mãe há quase 40 anos. A gente já deu uma aquecidinha, coloca o açúcar aqui. E agora é só dar aquela olhadinha no fogo e esperar derreter, pra gente fazer a calda do pudim. Para essa receita de calda, eu não coloco água, mas aí você pode fazer a calda que preferir, que já está acostumada. É uma calda tradicional de pudim. Ó, o açúcar já derreteu. Aí a gente vai dar uma espalhadinha na forma, ó, por todos os lados, para essa calda pegar em toda a lateral da forma. E aí a gente deixa esfriar para depois colocar o pudim. Agora a gente vai fazer o pudim de fato, e mais fácil que isso, impossível. A gente tem todos os ingredientes e só precisa de um liquidificador. Então eu pego, vou colocar os ovos, o nosso leite, o leite condensado, a paçoca, e o amido de milho. Aí é só bater tudo. E aí já tá pronto, ó. Eu bati aqui uns 2 minutinhos, aí você bate até misturar bem conforme a potência do liquidificador. Aí tem aquela outra dica, ó. Quem gosta do pudim furadinho, é só deixar essas bolhas que formam. E quem gosta dele mais lisinho, é só coar que ele vai sair numa textura mais lisa. Eu particularmente gosto assim, com aqueles furinhos do pudim. Aí a gente pega a forma, que a gente caramelizou antes. Só colocar tudo aqui dentro. Como a gente vai fazer no banho-maria, tem que tampar. E eu já deixei aqui uma panela com água fervendo, que caiba, né, a minha panela de pudim, e fique com água mais ou menos até a metade dela. É importante que quando você coloque a forma, a água já esteja quente. Aí a gente vai deixar aqui, e tem uma dica pessoal, digamos, um pouco rústica. Quando essa panela começa a cozinhar, vai começar a fazer os movimentos. Para a gente não ter essa dançadinha, pudim ficar preso aqui, aquele tijolo velho de guerra, dá uma forcinha. E aí é só a gente esperar mais ou menos meia hora. Eu vou dar uma olhada se o palito já sai limpo, né? Fazer aquele teste do palito. Aí tá pronto o nosso pudim. Senão a gente deixa cozinhar mais um pouquinho. Isso vai variar conforme o fogo, conforme a potência do fogão. Dá para fazer no fogão a gás também. E dá para fazer assado também. Que a gente coloca uma forma por baixo com água, banho-maria, e coloca a forma de pudim por cima e assa no forno do fogão a gás por uns 30, 40 minutos também, da mesma forma. Aí aqui é só esperar pegar o fogo e começar a cozinhar. Depois de alguns minutos, então, já pegou fervura aqui, ó, o fogo tá forte, tá borbulhando, a gente tem que até cuidar para não se queimar. Aí a gente espera uns 40, 30 minutinhos, conforme o fogo, e faz aquele teste. Enquanto a gente espera, ó, dá tempo de tomar um chimarrão. Mas uma coisa eu vou assegurar, essa pedra aqui, esse tijolo, é que vai fazer toda a diferença no pudim, viu?
Ó, como ele ficou, já deu uma baixadinha na forma, tá com a aparência de que tá cozido, que tá pronto. A gente vai testar com um palitinho. Ó. Ele vai sair um pouquinho sujinho ainda, porque esse pudim é bem cremoso. Mas, para ter certeza, eu pego uma faquinha e passo aqui na lateral, ó. Dá pra ver que ele tá separando. Então, significa que tá pronto. Então, depois de 30 minutos de geladeira, o pudim tá aqui e essa é a hora mais temida pela dona de casa. A hora de desenformar o doce. E se quebra? E se deu errado? Vamos ver? E aquele alívio. Tá aí o nosso pudim de paçoca. Depois é só fazer aquele sacrifício. E aí, pessoal do Vale Agrícola, vai um pedacinho? A cara está ótima, o sabor a gente não sabe porque não recebemos uma amostra lá do Rio Grande do Sul. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!